Eu vim aqui hoje para convidar vocês para conhecer o meu mundo. Mas para isso, eu preciso que vocês, junto comigo, respondam uma pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Vamos mudar nossa perspectiva, tá? Quando eu pergunto isso, tá? Eu quero justamente fazer com que vocês entendam a realidade que te cerca. Eu falo isso para todos os meus alunos. Então aqui, nessa série de vídeos que eu vou trazer para vocês, eu vou falar sobre a natureza deste entendimento, vou falar da sua essência, vou falar tudo isso para que você conheça verdadeiramente as coisas deste mundo. É claro que todo mundo sabe, né, que nós somos seres curiosos, a gente tem um sede, desejo de entender todas as coisas que cercam a gente. Mas muitas vezes a gente é muito resistente, a gente luta para não sair da nossa zona de conforto. A gente sempre vai para o caminho mais fácil, enfim. Bom, o entendimento de determinadas coisas desse mundo passa por uma mudança da nossa perspectiva. Eu já falei essa palavra perspectiva várias vezes, né? Primeiro, vamos tentar entender o que significa esse termo, né? O termo perspectiva. Eu sempre peço para os meus alunos, para quando eles estudam alguma coisa, então quando você vai ler alguma coisa, procure entender os termos chaves que esta leitura, que esse estudo traz para você. Então, no nosso caso, nós vamos tentar entender o que é a perspectiva. Então, perspectiva significa ponto de vista, significa uma concepção que você tem sobre algo, significa entendimento, o entendimento que você tem, né, de alguma coisa, a sua visão, tá, a sua compreensão da realidade que te cerca. Bom, veja que se você não conseguir mudar a sua perspectiva, você não conseguirá entender determinadas coisas, tá? E na matemática é exatamente assim. Ó, veja só, a matemática não é somente aritmética, álgebra, essas coisas assim tão complicadas, tá? Tem gente que eu conheço, que já passou por mim aqui, chora, inventa dor de barriga, esperneia para não ter contato com essas realidades da matemática, né? Foge da aritmética, foge da álgebra, foge de tudo aquilo que é abstrato, né? Bom, mas qual é a verdadeira essência da matemática? Essa é uma boa pergunta. E eu sempre digo que a matemática tem a ver com algo muito simples, que é padronização, são padrões. E esse é um ponto muito importante, porque na matemática, em essência, a gente busca determinados padrões. Então veja só, aqui ó, nesses vídeos a gente pode ver aqui ó, alguns desses padrões maravilhosos, tá? E esses padrões, eles são formados por expressões matemáticas, tá? Mas e afinal o que é matemática, né? Bom, então vamos lá, vamos enumerar aqui. 1. Matemática significa encontrar padrões, ou seja, vamos achar conexões estruturadas, entendeu? Realidades, regularidade ou regras que regem a realidade que vemos. 2. A matemática tem a ver com representações desses padrões através de uma linguagem. E quando não temos uma linguagem, a gente tem que inventar uma, tá? E isso é o mais importante. E o mais interessante é que podemos formular hipóteses, né? E brincar com todas elas para ver o que acontece. E 3, a matemática dá para fazer um monte de coisa bem legal. As pessoas acham que não, né? Que é tudo chato, mas não é não. A matemática você consegue fazer coisas muito interessantes, inclusive arte, tá? Então, nós podemos encontrar padrões nas coisas simples do dia a dia, padrão em tudo que é lugar. Por exemplo, no calendário, no pacote de figurinhas que você compra para o teu filho, para você mesmo. A gente encontra padrões no clima, na forma de como colocamos um cadarço no tênis, ou como você ou seu pai faz o nó na gravata antes de ir para o trabalho. Sabe, gente, o mais incrível, tá, é que damos um nome para cada um desses padrões. E cada um tem uma linguagem diferente, tá? É por isso que em toda a matemática existem representações e símbolos, tá? E aqui a gente pode ver alguns deles, né? Olha só que interessante. Olha só, esse cidadão aqui, por exemplo, ele inventou uma linguagem para os padrões que ele achou na natureza, tá? Na verdade, tá? Esses símbolos, essas representações são respostas para as perguntas simples que fazemos, tá? Uma pergunta simples que a gente sempre fez na vida, né? Por que as coisas caem de volta na nossa cabeça quando jogamos para o alto, né? Aqui nesse vídeo você pode ver exatamente como é isso na vida real, né? Ou seja, a gente sempre está questionando coisas, a gente sempre quer buscar respostas para perguntas simples que a gente faz no dia a dia.
Bom, tirando o fato que é uma brincadeira, né, que o mundo do desenho animado criou, muitas vezes nós não sabemos ao certo o porquê que essas coisas acontecem, mas o que sabemos é que podemos expressar tudo isso através de um padrão, tá certo? Olha, um outro padrão interessante que a gente pode encontrar é padrão na música e seus ritmos, por exemplo. E isso também é uma linguagem inventada. E para que serve tudo isso, né? Ah, puxa vida, né? Se você tem uma ferramenta que te ajuda a criar um padrão, por exemplo, na música, então ela nos ajuda, por exemplo, a ir para um grande show de rock, tá certo? Ou para não errarmos um passo de dança, né? Então você vai lá, você tem lá um padrão que te ensina a dançar uma valsa, por exemplo. Ou porque se todo mundo consegue entender a mesma linguagem matemática que tem na música, todo mundo vai conseguir tocar Mozart do jeito que ele escreveu. Olha só, gente, como que é muito legal a gente representar algo, né? Então, por exemplo, olha, aqui nessa figura a gente pode ver aqui que está escrito a palavra amor em código binário, em código Morse e em alemão, tá certo? Vamos ver como é que funciona isso, né? Olha só, vamos ouvir o som da palavra amor em binário. Agora, a palavra amor em código Morse e a palavra amor em alemão. Liebe. E como é que isso acontece, né? Quando representamos coisas, é como uma mágica que está acontecendo. Por exemplo, vamos ver aqui esse código de barras desse chocolate. Olha só, aqui a gente pode ver que existe um padrão. Teve um dia desses aqui, recentemente, que a minha esposa ela fez o seguinte desafio para mim, com uma pergunta, né? Como que a gente consegue uma curva com apenas algumas retas? É uma pergunta intrigante, né? Realmente interessante isso, né? Como conseguir uma curva com apenas algumas retas? Então o que eu fiz, né? Fui lá, comecei a investigar alguns padrões, né? E depois de muitas tentativas frustradas, ela meio que me mostrou o caminho. Ela ficou com dó de mim e me mostrou. Olha só como é que foi que nós resolvemos a questão, né? Primeiro nós desenhamos isso daqui, depois começamos a criar um padrão, né? E aí, olha só, desenhei as retas e vi o resultado. O resultado ficou interessantíssimo, olha só que bacana. E aí eu procurei investigar mais fundo o que era esse padrão e resolvi juntar coisas. Olha só como ficou bonito quando eu resolvi juntar. Isso daí está parecendo que é uma obra de arte, não é? Mas olha, eu não parei por aí não, e aí eu resolvi ir mais fundo na brincadeira. Estiquei as retas ao máximo que pude e encontrei isso daqui, olha só como ficou bonito, né? Então, para mim, nesse momento, a matemática foi mais do que um estudo, foi uma brincadeira. Puxa vida, e olha só o que eu achei, né? Dá uma olhada no desenho, eu achei uma parábola. E olha só, uma parábola, ela pode ser representada por uma simples equação, uma só forma padrão, como a gente pode ver aqui. E sabe, é isso que os estudiosos de matemática fazem. Eles encontram padrões e depois os representam. Pense nisso como algum tipo de um jogo, ou tipo de uma brincadeira, tá? Bom, agora vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. E qual é essa natureza, né? O que torna isso realizável e possível? Existe algo mais profundo aí? Existe sim, e tem a ver com o fato de mudarmos a nossa perspectiva. Então vamos lá, gente. Vamos pegar um outro ponto de vista, uma outra perspectiva e vamos ver o que podemos aprender tomando esse novo rumo. Tá certo? O que a gente precisa fazer é observar, ouvir, sentir, tá? E é isso que fazemos o tempo todo em nossas vidas. A gente usa nossos sentidos para entender o mundo ao nosso redor, tá certo? Então olha só isso aqui, ó. Aqui temos o seguinte, ó. X mais x é igual a 2x. E isso é verdade. Pois naturalmente sabemos que 5 mais 5 é igual a 2 vezes 5, tá certo? Percebe que fazemos isso de forma intuitiva? A gente já viu isso muitas e muitas vezes. Bom, isso aí, o que você está vendo, é o que a gente chama de equação. Então vamos lá. Equação é uma palavra nova que apareceu aqui. Então vamos tentar entender essa palavra, é um termo novo. Então, como eu já disse, todo termo importante a gente tem que saber e entender o seu significado. Então a palavra equação veio do latim, da palavra equatione, equacionar, que quer dizer o quê? Igualar, pesar, igualar em peso, tá? Então, essa palavra ela veio também do árabe, da adala, que significa ser igual a, e, de novo, aquela ideia de igualdade das coisas, né? Então, é como se fosse uma balança. Você tem lá uma balança e você tem um sinal de igualdade. Então, notem aqui,
A gente vê nessa equação que aqui a gente tem uma coisa que é igual a outra. A gente tem duas perspectivas diferentes, tá certo? Uma é x mais x, a outra é 2x. Né? São duas perspectivas diferentes que dizem a mesma coisa. De um lado, a gente tem uma soma, e do outro lado, nós temos o quê? Uma multiplicação. Então aqui nós temos duas diferentes perspectivas que dizem a mesma coisa. Tá? Todas as equações são assim, tem esse sinal de igualdade. E isso é uma metáfora. Vamos entender essa palavra? O que é metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem, né? Vem da língua portuguesa, né? Ou do estudo de línguas. E o que ela faz? Né? A figura de linguagem é aquela que produz o sentido figurado por meio de comparações implícitas. Ele pode dar um duplo sentido à frase, tá? Com a ausência de uma conjuração comparativa, mas também é um recurso expressivo. Consegue perceber que a gente está fazendo uma analogia entre duas coisas diferentes? Quando vemos equações, nós consideramos dois pontos de vista expressos em uma linguagem. Agora, veja essa simples equação aqui. Ela é chamada de identidade de Euler. Sem sombra de dúvida, esta é a fórmula mais notável de todas as áreas da matemática. Pode parecer uma coisa muito complexa, mas o que ela basicamente diz é o seguinte: são duas coisas expressas aqui que significam que tem um valor de -1. Tá? Só que ela combina 5 constantes matemáticas de diferentes áreas. Eu disse que isso era uma brincadeira, então a gente pode brincar ainda mais com essas coisas. Por exemplo, vamos pegar aqui uma fração, essa fração aqui, 4/3. Para mim é uma fração mágica. Por quê? Eu espero que todos saibam ler esse número, 4/3. Então, vejamos, é 4 dividido por 3, e o resultado dessa divisão é 1,33333. E o que significa esse monte de número e esses 3 pontos? Esses 3 pontos aqui significam que sem eles nós não teremos um exato 4/3. Tá? Então a gente precisa expressar esse número desta maneira. E esse número ele está numa base decimal. Todos os números que normalmente a gente vê por aí no dia a dia, eles estão na base decimal, ou seja, de 0 até 9. Afinal, nossa numeração básica é de 10 dígitos, ou 10 dedos, ou 10 digitais, é o que temos nos dedos, certo? Mas aqui a gente pode representar esse mesmo número em outras bases, não só na base 10. Então, vamos mudar de perspectiva? Vamos, olha. A gente pode representar em base 2, que a gente pode chamar de binário. A gente pode representar em base 4, que a gente chama de base quaternária. A gente pode representar em base 5, ou quinária. Né? Veja só como fica, ou na base 7, ou na base 8. Que é o octal. Então aqui a gente entende que a gente está olhando esses números sobre um outro ponto de vista, que podemos apenas mudar a base para dizer ou escrever a mesma coisa sobre um número. Tudo que vimos são apenas representações diferentes para o mesmo número. A gente pode escrever assim também, veja. Isso apenas expressa a relação entre esses dois números, é muito simples. Veja só, o que está em cima apenas numera e o que está embaixo apenas denomina. Então a gente tem um numerador e o denominador. E mostra que tipo de relação eu tenho entre eles. Neste caso, eu tenho 4 elementos dividido por 3 elementos. A gente pode escrever esse 4/3 ou 4 elementos por 3, etc. A gente pode escrever de várias formas. A gente pode escrever ele desta forma aqui, ou seja, 4/3. Entende que a gente pode brincar com uma forma com o jeito que a gente vê as coisas nesse mundo? Olhem só isso. Esta é uma outra forma de representar o 4/3. Agora vejam só que interessante. Vamos traçar uma diagonal aqui e ela valerá 5. Tá? Isso é uma relação que sempre existiu. Descobriram isso há 300 anos antes de Cristo. E isso sempre foi e sempre será assim, nessa relação. Sempre foi assim mesmo antes do universo ser criado e sempre será quando o universo desaparecer. Gente, isso pode parecer mágica, mas na vida real usamos esse retângulo 4/3 o tempo todo. Eu vou te dar só alguns poucos exemplos aqui. A resolução da tela do seu computador, 800 por 600. Tá? Se a gente simplificar 800 por 600, teremos 4/3. Mas se duvida? Mais uma resolução melhor então. Vamos lá. 1024 por 768. 4/3. Ah, mas a tela do meu computador é melhor. Então tá bom, 1600 por 1200, 4/3. É só simplificar e você vai chegar na mesma razão.
Isso é a matemática aplicada para o seu conforto, para você poder assistir TV ou trabalhar no seu computador. Vamos brincar um pouquinho mais? Olha só que brincadeira legal. Imagine esse 4/3 aqui como se fosse 2 círculos, como está mostrando aqui nesse vídeo. Agora temos uma relação 4/3. Agora vamos desenhar uma reta aqui, ó, e marcar o ponto em que ela se encontra. Agora vamos ver se a gente consegue girar isso aqui? Veja só que interessante. E agora rastreamos, temos isso aqui, olha, um desenho do que é o 4/3. Então, o que a gente está vendo aqui é a imagem da relação 4/3. Tá, a gente pode fazer isso com várias áreas, tá? Inclusive com a música. Vamos ver aqui, por exemplo, essa batida 4/3. Tá? Não é interessante? Olha só o efeito que dá. Ó, vamos brincar um pouquinho mais, tá? Aqui é tudo brincadeira, então vamos lá, vamos brincar mais. O objetivo aqui é fazer com que vocês vejam os números sobre diferentes perspectivas. Olha só, vejam todas essas letras Cs aqui. Todas elas foram escritas com fontes diferentes, com padrões diferentes. Mas só conseguimos abstrair seus padrões reais porque a gente conhece o que é uma letra C. Percebem vocês aqui como a compreensão e a mudança de perspectivas estão conectados? Aqui ó, a gente tem 4 triângulos. Novamente temos o 4/3. Dá uma olhada aqui. Agora vamos juntar isso tudo. Agora você percebe que temos aqui uma pirâmide de base quadrangular? Ó, dá uma olhadinha agora aqui. Agora vamos juntar as duas delas pela base. Entendeu aqui? Ó, dá uma olhada aqui. Vamos mudar a nossa perspectiva agora. É super interessante isso, né? De um triângulo, de 4 triângulos, a gente conseguiu chegar num octaedro. Veja só, até agora a gente brincou com metáfora, a gente brincou com analogias, contamos diferentes histórias de diferentes formas. Criamos algumas narrativas, tal. Eu tenho certeza que isso criou em vocês uma nova compreensão de algumas coisas. Então, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Que a mudança de perspectiva, ela é de fundamental importância para o ser humano. Ó, vou dar um exemplo prático aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Dá uma olhada. O que nós temos aqui, ó? Temos a água do mar. Agora a gente pode olhar a água do mar sob uma outra perspectiva, a perspectiva da praia. Agora a gente vê as ondas e também vemos as espumas. Bom, agora a gente pode mergulhar. Tudo isso nos ensina algo sobre o mar. E nos ensina muito mais. Ensina sobre o cheiro, o som, o gosto da água, ensina sobre o sal, a beleza que se esconde nas profundezas. Tudo isso são diferentes perspectivas do mesmo ambiente. E a matemática é igualzinho a isso. E isso é de fundamental importância para que você possa entendê-la. Então, gente, olha, se a gente conseguir ver todos os detalhes por dentro da matemática, então a gente vai poder realmente aprender muito sobre a realidade da vida e sobre tudo que ainda está para ser descoberto. Tá entendendo? Então, a gente precisa entender a essência dela. Mas só entenderemos se usarmos a nossa imaginação. Olha só, a gente precisa mergulhar mais fundo neste oceano. E isso é um pré-requisito necessário para a gente poder mudar a nossa perspectiva com relação a ela. E a matemática, gente, ela faz isso. Ela permite essa conexão profunda entre a empatia humana, as suas incertezas e as buscas por respostas. E conecta tudo isso ao mundo das ciências. Tá? Entender algo de forma profunda tem a ver com a sua capacidade de mudar de perspectiva. Portanto, tente mudar a sua perspectiva sobre a matemática. Ela é uma forma incrível de treinar o seu cérebro, deixar ele mais musculoso. Mudar de perspectiva faz a sua mente ficar mais ágil, mais flexível, tá? E isso deixará você super pronto para encarar os desafios da vida e vai te deixar plenamente capaz de entender a realidade que te cerca.